Boas-vindas a todos ao nosso canal Caixa Roxa. No vídeo de hoje, exploraremos os 6 pilares fundamentais da biologia e da evolução, o DNA, e a sua relação com a árvore da vida. Vamos abordar esse tema de maneira científica, mostrando os princípios que sustentam a diversidade da vida em nosso planeta. Prepare-se para uma imersão no mundo da genética e da filogenia, enquanto examinamos as conexões entre todas as formas de vida na Terra. Vamos começar! A história da vida na Terra é uma narrativa fascinante que remonta a bilhões de anos. No cerne dessa história está uma molécula surpreendente, o DNA. Descoberto por James Watson e Francis Crick em 1953, o DNA se revelou a chave para compreender a unidade e a diversidade da vida em nosso planeta. Juntamente com a teoria da evolução proposta por Charles Darwin, o DNA deu origem à árvore da vida, uma representação visual que ilustra como todos os seres vivos na Terra estão interconectados por uma história compartilhada e pela herança genética. Neste vídeo, exploraremos o impacto do DNA e da árvore da vida na nossa compreensão da vida na Terra, examinando suas bases, evidências e implicações na biologia. 1. DNA e a árvore da vida, a unidade e diversidade da vida na Terra. O conceito de que todos os seres vivos na Terra compartilham um ancestral comum é um dos princípios fundamentais da biologia, e é simbolizado pela árvore da vida. Esta teoria é baseada na descoberta da molécula de ácido desoxirribonucleico, ou DNA, que é a base da herança genética e da incrível diversidade biológica que encontramos em nosso planeta. 2. A descoberta do DNA e sua estrutura. A história começa em 1953, quando James Watson e Francis Crick, dois cientistas notáveis, desvendaram a estrutura do DNA. Eles propuseram que o DNA se apresenta como uma dupla hélice composta por dois filamentos espiralados que se entrelaçam. Essa descoberta foi monumental, pois lançou as bases para nossa compreensão da herança genética e a forma como a informação genética é transmitida de uma geração para a seguinte. 3. Herança genética e informação no DNA. O DNA é a substância da herança genética. Em sua estrutura, encontramos nucleotídeos, que são os blocos de construção do DNA. Cada nucleotídeo contém uma base nitrogenada, adenina, timina, citosina ou guanina, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos e um grupo fosfato. Essas bases nitrogenadas são fundamentais, pois elas contêm a informação genética que determina as características hereditárias dos seres vivos. 4. O Código Genético Universal. Uma das evidências mais poderosas a favor da árvore da vida é o Código Genético Universal. Todos os organismos na Terra compartilham um código genético incrivelmente semelhante. Esse código é baseado na sequência de bases nitrogenadas no DNA, que formam palavras de 3 letras chamadas códons. Cada códon corresponde a um aminoácido, o bloco de construção das proteínas. Essa universalidade do código genético sugere que há um ancestral comum de onde todos os seres vivos na Terra evoluíram. 5. A diversidade da vida e a árvore da vida é uma representação visual da diversidade da vida na Terra. Ela se assemelha a uma árvore, com um tronco comum que representa o último ancestral universal. A partir desse ponto, a árvore da vida se ramifica em diversos grupos, representando os diferentes ramos da evolução que levaram ao desenvolvimento de várias formas de vida, incluindo plantas, animais, fungos e bactérias. Cada ramo na árvore da vida representa um grupo de organismos que compartilham características semelhantes e uma história evolutiva comum. Quanto mais próximos os ramos estão uns dos outros na árvore, mais estreitamente relacionados são os grupos de organismos que eles representam. Isso significa que, por exemplo, todos os seres humanos compartilham um ancestral comum com outros primatas, e os primatas, por sua vez, compartilham um ancestral comum com outros mamíferos, e assim por diante. 6. A teoria da evolução, a ideia de um ancestral comum, representada pela árvore da vida, é central para a teoria da evolução, que foi proposta por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace no século XIX. De acordo com a teoria da evolução, as diferentes espécies de seres vivos evoluem ao longo do tempo por meio de processos de seleção natural e mutação. A seleção natural é o processo pelo qual as características que conferem uma vantagem em sobreviver e se reproduzir em um ambiente específico são preservadas ao longo das gerações. Por exemplo, em um ambiente onde a comida escassa, os indivíduos com características que lhes permitam obter mais comida terão uma maior chance de sobrevivência e reprodução, passando essas características para suas descendências. A mutação,
por outro lado, é uma alteração no material genético de um organismo. Essas alterações podem ser aleatórias e ocorrem ao longo do tempo. Algumas mutações podem resultar em características novas ou diferentes, que, se forem vantajosas em um ambiente específico, podem se espalhar na população ao longo das gerações. Bônus 7. Evidências para a árvore da vida. A ideia da árvore da vida é apoiada por uma ampla variedade de evidências fósseis, moleculares e genéticas. Cientistas estudam a similaridade do DNA entre diferentes organismos para reconstruir relações evolutivas e traçar a árvore da vida. Evidências fósseis mostram registros de espécies antigas que compartilham características com espécies modernas, sugerindo uma continuidade na evolução. Além disso, a anatomia comparada de diferentes grupos de organismos, como os ossos dos membros de mamíferos, revela semelhanças que sugerem ancestrais comuns. As evidências moleculares e genéticas incluem o sequenciamento de DNA e análises filogenéticas. Comparando as sequências de DNA de diferentes espécies, os cientistas podem identificar similaridades e diferenças que ajudam a construir a árvore da vida. As análises filogenéticas usam essas informações para determinar como os organismos estão relacionados entre si. Bônus 8. A importância da árvore da vida. A árvore da vida é um dos conceitos mais importantes na biologia e fornece uma estrutura poderosa para entender como todas as formas de vida na Terra estão conectadas por meio da evolução e da herança genética. Essa representação visual não apenas destaca a unidade da vida, mas também a incrível diversidade que vemos ao nosso redor. Ela nos lembra que todos os seres vivos compartilham uma história comum que se estende por bilhões de anos. Além disso, a árvore da vida tem aplicações práticas em várias áreas da biologia, como na classificação de espécies e na compreensão das relações entre os organismos. Ei, pessoal do Caixa Roxa! Não deixe de apertar o botão de curtir e compartilhar seus comentários para não perder nada do nosso conteúdo emocionante. Sua interação é o que nos mantém inspirados.